Bíblia, palavra de Deus ou palavra de homens? Entre revelação e manipulação, a origem oculta do livro que manipula em nome de Deus. Fala pessoal, Max Lucifer aqui, bem-vindos, jogador pronto, vem comigo. Hoje eu vou te mostrar o que quase ninguém ousa dizer em voz alta, a verdade sobre o livro mais temido, mais manipulado e mais usado para controlar consciências, a Bíblia. Você acha que ela caiu do céu pronta? Que foi Deus quem escreveu? Pois é exatamente isso que querem que você acredite. Mas o que você vai ver agora é que esse livro é um mosaico humano, político e manipulado, montado por homens, imperadores, padres e conselhos que decidiram o que seria divino e o que seria esquecido. Você vai entender como surgiram os 66 livros da Bíblia protestante, porque a católica tem mais. O que aconteceu nos concílios, onde decidiram o que você deve chamar de palavra de Deus e o principal, quem realmente inspirou tudo isso. Deus, Anunnakis, seres extrafísicos, pura invenção humana? No final, você vai perceber que a suposta inspiração divina pode ter vindo de qualquer lugar, menos de uma divindade como você imagina. Se você tem coragem de ver a verdade por trás do altar, fica comigo até o fim. Porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para esse livro da mesma forma. Mas se tens medo de ver a verdade e prefere a zona de conforto da caixinha fechada, a hora de sair do vídeo é agora. Se ainda está aqui, vamos jogar. Bíblia, palavra de Deus ou manipulação de homens? Quem realmente escreveu a Bíblia? Foi Deus, como dizem os religiosos, ou foram homens, como apontam os estudiosos? Os cristãos afirmam, toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Mas quando olhamos de perto, quem segurava a pena eram homens, profetas, escribas, sacerdotes, tradutores, compiladores. Homens com interesses, limitações, tempo, lugares e contextos diferentes. Homens que viveram sob impérios, guerras, disputas religiosas e manipulações políticas. Mesmo os chamados profetas eram humanos e a tal inspiração divina nunca foi algo que pudesse ser medido, testado ou comprovado. Ela era subjetiva, sentida interiormente, interpretada através da mente e da linguagem do próprio homem. Ou seja, mesmo se existisse uma voz superior, o filtro ainda era humano. A inspiração, portanto, exige fé, e fé não é evidência. Sem fé, o texto permanece sendo apenas uma coleção de escritos humanos, atravessados por séculos de edições, traduções e concílios. E é aqui que nasce o ponto crucial. Se é preciso crer que Deus inspirou a Bíblia, é porque a própria Bíblia, por si só, não prova essa inspiração. Ela depende da crença para sustentar sua autoridade. Por isso, quando a fé é retirada da equação, o que resta é o registro da percepção humana sobre o divino, não o registro do divino sobre o humano. É o homem tentando traduzir Deus e não Deus ditando ao homem. O papel da fé e da crença. A fé é o pilar que sustenta toda a estrutura da crença cristã. Sem ela, tudo desaba. O próprio texto sagrado admite isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Mas há um paradoxo aqui. Quem faz essa afirmação é a própria Bíblia, o livro que está sendo defendido por aquilo que ele mesmo declara. É um argumento circular. A Bíblia exige fé para ser aceita e a fé é justificada pela própria Bíblia. Na teologia, esse princípio é chamado de autenticidade interna da revelação, a ideia de que o texto é verdadeiro porque ele mesmo diz que é. Mas do ponto de vista da razão e da análise lógica, isso não se sustenta. Nenhum documento pode ser provado apenas pela sua própria declaração de veracidade. É como um réu que testemunha em causa própria e considera o seu próprio depoimento suficiente como prova. A fé, portanto, é um elemento subjetivo, não demonstrável nem mensurável. Ela nasce da experiência pessoal, não da constatação empírica. Para o cristão, ela é a ponte entre o humano e o divino, o eixo que dá sentido à vida espiritual.
Mas para o lógico, o filósofo ou o pesquisador histórico, ela não passa de um estado psicológico, uma convicção sem evidência. A fé sustenta tudo o que o crente acredita. Mas, ao mesmo tempo, é também o que impede o questionamento racional, pois tudo que escapa à lógica é colocado sob o rótulo de mistério divino. E assim, o mistério se torna a defesa perfeita contra qualquer análise. Observação. A fé é apresentada como base da relação entre o homem e Deus. Mas é preciso lembrar que a palavra fé vem do latim fides, que originalmente significava confiança, lealdade, credibilidade. Já crer vem de credere, formado de cor, coração, pais dare, dar, literalmente dar o coração a alguém ou entregar confiança. Em sua origem, nenhuma dessas palavras carregava o sentido de acreditar cegamente sem provas. Fé, na raiz, era confiança baseada em experiência, e crer era agir com o coração alinhado àquilo que se reconhece como verdadeiro. Com o tempo, especialmente sob a influência da teologia cristã, esses significados foram invertidos. Fé passou a significar submissão àquilo que não se compreende e crer se tornou aceitar como verdade o que é dito por autoridade religiosa. Ou seja, o que antes era confiança consciente tornou-se aceitação cega. Essa inversão foi crucial para a formação da religião organizada, pois transformou a busca por entendimento em obediência e a experiência direta do sagrado em dependência de intermediários humanos, Moisés e as tábuas da lei. O relato bíblico afirma que Deus teria escrito as tábuas da lei com o próprio dedo. Êxodo 31:18 declara: "E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Esse é o único momento em toda a Bíblia em que se atribui literalmente a Deus o ato físico da escrita. Mas o que acontece logo em seguida é curioso. Moisés desce do monte, vê o povo adorando o bezerro de ouro e quebra as tábuas. Êxodo 32:19. Ou seja, o único registro supostamente escrito pelo próprio Deus é destruído pelas mãos do próprio Moisés. Mais adiante, em Êxodo 34:27 e 28, a história muda. Disse mais o Senhor a Moisés: "Escreve tu estas palavras, porque conforme o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel." Agora quem escreve é o homem. O que antes era o dedo de Deus passa a ser o punho de Moisés. A suposta revelação divina se transforma literalmente em texto humano. Mas há um detalhe que poucos percebem. Mesmo o relato da primeira versão das tábuas, aquelas supostamente escritas por Deus, existe apenas dentro da própria narrativa bíblica. Não há tábuas, não há registro físico, nem testemunhas externas. Tudo o que se sabe vem do texto que afirma sobre si mesmo que foi inspirado por Deus. Ou seja, mesmo para acreditar que Deus escreveu aquelas primeiras tábuas, é necessário crer na narrativa que diz isso. Não há evidência fora da Bíblia. O testemunho da própria Bíblia é o único suporte. No final, o que resta é fé na palavra de um livro que fala de si mesmo. Esse é o ponto central. A Bíblia defende a própria Bíblia. Ela é, ao mesmo tempo, a acusação e a defesa, o juiz e a testemunha. Alegar que Deus escreveu algo só porque o texto diz que ele escreveu é um argumento circular, sustentado pela crença e não pela prova. E se olharmos do ponto de vista histórico, o quadro se complica ainda mais. Estudiosos como o arqueólogo israelense Israel Finkelstein, autor de A Bíblia Desenterrada, e o egiptólogo Donald Radford apontam que não há evidência arqueológica de Moisés, nem do Êxodo. Nenhum registro egípcio menciona a fuga de escravos hebreus, nem há vestígios de milhões de pessoas vagando pelo deserto por 40 anos. Tudo indica que o Êxodo é uma tradição posterior, moldada para dar identidade ao povo israelita. Assim, mesmo que Moisés tivesse existido, o que temos hoje é um relato literário, escrito séculos depois, reinterpretado e depois canonizado por concílios humanos.
As tábuas escritas pelo dedo de Deus tornaram-se apenas palavras escritas por mãos humanas, defendidas por uma fé que exige aceitar o texto como divino. Em outras palavras, o que se tem não é a escrita de Deus, mas a história sobre uma escrita de Deus, contada por homens e validada por outros homens. Diversidade de autores. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa. Foram vários homens de épocas diferentes, vivendo em lugares diferentes, com contextos políticos diversos. Esses escritores às vezes nem se conheciam, não eram contemporâneos. Ainda assim, a narrativa religiosa afirma que todos eles falavam do mesmo Deus, o mesmo ser divino que inspirava Moisés, Isaías, Davi, Mateus, Paulo. Mas essa ideia esbarra em uma dificuldade lógica. Como comprovar que era o mesmo Deus? A única fonte que afirma essa unidade é novamente a própria Bíblia. Quando se analisa o texto com atenção, surgem as contradições internas. Deus que em um momento manda amar o inimigo, Mateus 5,44, mas que em outro ordena a destruição total de povos, inclusive mulheres e crianças, Deuteronômio 20, 16, 17. Deus que em Gênesis cria o mundo perfeito, mas depois se arrepende de tê-lo criado, Gênesis 6, 6. Deus que em Números 23 e 19 não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas que em Jonas 3,10 se arrepende do mal que dissera que faria. Essas incoerências mostram que não tem como ter sido uma única consciência por trás do texto, mas sim múltiplas vozes humanas tentando representar o divino conforme suas épocas e crenças. É natural. Cada autor descreve Deus à sua imagem e semelhança conforme sua cultura, medo e visão de mundo. Mas o cristão, diante dessas contradições, não admite erro. A resposta padrão é: isso é falta de interpretação. Daí surge a teologia, o estudo racional de Deus. Para compreender a palavra de Deus, o homem precisa criar ferramentas humanas de interpretação. E é nesse terreno que nasce a teologia, um estudo racional sobre Deus construído por homens tentando decifrar o que outros homens escreveram sobre o divino. Se liga, teologia como ferramenta humana. O termo teologia vem do grego teologia, união de theos, Deus, e logos, razão, discurso. Em sua origem significava literalmente discurso racional sobre Deus, e não revelação divina. Foi sistematizada séculos depois por pensadores como Orígenes, Agostinho de Hipona e mais tarde Tomás de Aquino, que misturaram filosofia grega com doutrinas cristãs. Ou seja, a própria ferramenta usada para defender a Bíblia como palavra divina é uma criação intelectual humana, não revelação espiritual. A teologia, ao contrário do que muitos imaginam, não veio do céu. Ela não caiu junto com os 10 mandamentos, não foi entregue em visões ou milagres, foi criada por homens. Seu propósito é estudar e interpretar Deus, mas na prática é homens interpretando homens que escreveram sobre Deus. Cada tratado, cada argumento teológico, cada sistema de doutrina é construído sobre camadas humanas, crença, experiência, cultura e limitação. No fim, é um ciclo fechado de autorreferência. Homens falam por Deus, homens interpretam o que disseram por Deus, e homens afirmam que tudo veio de Deus. A teologia funciona como uma defesa da Bíblia, que por si só já se defendia, alegando inspiração divina. Mas essa defesa não é absoluta, é humana. Camadas sobre camadas de argumentos são acumuladas, tentando justificar, harmonizar e explicar textos escritos por homens com suas contradições e visões conflitantes. No fundo, a teologia revela uma verdade clara. Mesmo quando a Bíblia se apresenta como palavra de Deus, o processo de entendimento e interpretação é totalmente humano, sujeito a erros, visões parciais e agendas pessoais. Cada apologeta, cada estudioso, cada teólogo acrescenta um novo filtro, tentando alinhar aquilo que, em essência, é a pluralidade de vozes humanas tentando representar o divino. A teologia, portanto, não é a voz de Deus, é a tentativa humana de traduzir o silêncio de Deus.
O resultado é que a suposta unidade e coerência da Bíblia depende não apenas da fé do leitor, mas também de camadas construídas por homens tentando explicar, justificar e sustentar aquilo que, logicamente, apresenta múltiplas contradições e interpretações possíveis. A hipótese da inspiração não divina, Anunnakis. E se a inspiração divina dos textos sagrados não viesse de um Deus absoluto, mas de entidades mascaradas, revestidas de glória artificial e autoridade ilusória? Seres que compreenderam a psique humana e aprenderam a usar o medo, o êxtase e o símbolo como ferramentas de controle. Esses não são deuses oniscientes, mas engenheiros da fé, os Anunnakis. Não criadores da consciência, mas copiadores de mundos, moldadores do barro, falsificadores do verbo, seres de poder tecnológico e mental muito além da humanidade antiga, mas ainda presos ao ciclo do tempo e à necessidade de adoração, combustível energético que mantém seus impérios invisíveis. Eles não são oniscientes, onipotentes e nem onipresentes. São inteligências hierárquicas não divinas que agem sob protocolos de dominação e experimentação. Por isso não podiam se mostrar diretamente, pois sua forma ou natureza trairia sua farsa. A estratégia, então, foi ocupar o invisível, o sopro divino, as vozes e visões de profetas. Assim, a religião nasceu como um teatro cósmico, onde o ator principal, o Deus de amor e justiça, era, na verdade, um diretor oculto, um Enki ou Enlil ou qualquer outro sussurrando através da parede. O episódio de Zil-Sudra, Noé bíblico, no livro perdido de Enki, é um retrato direto dessa técnica. A voz que se dizia divina vinha de uma câmara escondida, manipulando o homem escolhido sem que ele jamais soubesse quem realmente falava. A lição é brutal. O sagrado, desde suas raízes, pode ter sido uma simulação, uma tecnologia psíquica de controle. Cada mandamento, cada revelação, cada suposta visita angelical poderia ter sido uma transmissão de origem Anunnaki, ajustada para manter o homem submisso ao Deus dos exércitos. E esse Deus, na verdade, era apenas um comandante de colônia, operando dentro dos limites da matéria e da ilusão. A fé cega, então, não libertou, programou. E a voz de Deus que ecoava nas consciências antigas pode ter sido apenas a reverberação do demiurgo, disfarçado em códigos de luz e adoração. Formação do cânon bíblico. Como surgiram os 66 livros da Bíblia protestante? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A Bíblia católica possui livros a mais, conhecidos como deuterocanônicos, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, 1 e 2 Macabeus, que os protestantes consideram apócrifos. Portanto, a Bíblia que o cristão protestante tem em mãos é derivada da seleção feita pela Igreja Católica, a mesma que, em muitos casos, hoje é criticada por aqueles que a seguem. Mas essa seleção não aconteceu de forma divina ou espontânea. Foram concílios humanos que decidiram quais livros fariam parte do cânon e quais seriam excluídos. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., sob o comando do imperador Constantino, foi o ponto de virada. Embora não tenha definido oficialmente o cânon bíblico, ele marcou o início da institucionalização da fé cristã e da unificação doutrinária sob o poder imperial. A partir dali, textos considerados heréticos começaram a ser perseguidos e destruídos, e o cristianismo passou a ser moldado de acordo com os interesses políticos de Roma. Nos séculos seguintes, outros concílios continuaram esse processo de filtragem e padronização. Concílio de Hipona, 393 d.C., e concílios de Cartago, 397 e 419 d.C., que consolidaram a lista de livros aceitos no Ocidente. Concílio de Trento, 1545-1563, que reafirmou a Bíblia católica completa, incluindo os deuterocanônicos, em resposta direta à Reforma. A separação entre a Bíblia católica e a protestante ocorreu apenas no século XVI, durante a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, 1483-1546.
Lutero e outros reformadores rejeitaram os livros deuterocanônicos, alinhando-se ao cânon judaico, o Tanakh, e redefiniram o Antigo Testamento dentro da nova visão reformada. Ou seja, a Bíblia protestante é uma derivação da católica, uma versão reduzida e reinterpretada, ajustada à ideologia da reforma. E os critérios de escolha? Humanos. Homens sábios e estudiosos, sim, mas ainda assim, homens. Sujeitos a influências políticas, disputas de poder e visões culturais da época. Livros que contrariavam a doutrina dominante eram descartados. Textos que reforçavam a autoridade clerical eram preservados. Assim, o que hoje chamamos de Palavra de Deus passou antes por um rigoroso processo de seleção humana. A inspiração divina pode ter sido alegada, mas quem decidiu o que seria divino foram homens. O cânon é, portanto, um produto histórico e político, resultado de acordos, debates e exclusões cuidadosamente controladas. Mesmo os livros incluídos precisaram do selo de aprovação da autoridade eclesiástica antes de se tornarem sagrados. E essa consciência de escolha humana ecoa até hoje. Cada narrativa, cada mandamento, cada voz de Deus foi, antes de tudo, escrita, interpretada e autorizada por homens. Observação importante. As datas, concílios, nomes e acontecimentos mencionados aqui seguem uma linha de estudos históricos conhecidos. No entanto, há divergências entre pesquisadores e tradições religiosas quanto à ordem exata dos acontecimentos, as datas e até a autoria de certos textos. O que precisa ficar claro, e isso é o ponto central, é que todo o processo de formação do cânon bíblico foi conduzido por homens, com suas crenças, interesses e disputas de poder. Mesmo que algumas informações históricas variem, a essência permanece a mesma. A Bíblia, como a conhecemos, é o resultado de decisões humanas, não de uma seleção divina direta. A Bíblia se defendendo a si mesma. A Bíblia não apenas se apresenta como palavra de Deus, ela se defende como tal. É um texto que cria sua própria muralha de proteção, afirmando dentro de si mesma aquilo que pretende provar. Ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. É necessário crer que Ele existe. E quando algo não se explica, a resposta vem pronta. São mistérios de Deus. Ou seja, um círculo fechado de autodefesa, onde a crença é exigida antes da compreensão e a dúvida é tratada como ofensa. A Bíblia diz que é verdadeira porque ela mesma afirma ser. Diz que é inspirada porque ela mesma declara ser inspirada. E diz que tudo vem de Deus porque ela mesma se apresenta como voz de Deus. Mas um texto que se autojustifica não prova sua origem, apenas repete sua própria narrativa. Se qualquer outro livro fizesse o mesmo, seria considerado doutrinação. Quando textos violentos aparecem, como Números 31, onde Moisés ordena o massacre de povos inteiros e a preservação apenas das meninas virgens, é chamado de justiça divina. Mas esse argumento também vem de homens. Homens que escreveram, interpretaram e chamaram de justiça o que, em qualquer outro contexto, seria visto como atrocidade. Se fosse realmente Deus a ordenar tais atos, ainda assim restaria a contradição moral. Como o mesmo Deus que manda amar o inimigo poderia ordenar o extermínio de inocentes? Como o Deus de amor poderia justificar a violência em nome de si mesmo? A Bíblia, então, não apenas fala de Deus, ela fala por Deus e se defende como se fosse Ele. Cria um circuito fechado onde fé substitui prova, autoridade substitui razão e a dúvida é condenada como pecado. No fim, o texto sagrado se transforma em juiz de si mesmo. Escreve, julga e absolve suas próprias contradições num tribunal onde o réu, a testemunha e o juiz são o mesmo. Além do dogma, a consciência que desperta. Depois de analisar a Bíblia sob um olhar crítico, histórico e humano, é importante deixar algo claro. Não falo como um ateu. Minha crítica não é contra o espiritual, entre aspas, mas contra a distorção do espiritual em forma de religião, medo e obediência cega. Há uma diferença abissal entre fé e consciência. A fé conhecida é aceitar o que dizem sobre o invisível. Consciência é perceber por si mesmo o que está além do visível. Mesmo ao desmontar o mito bíblico, não nego o estratifico.
Apenas rejeito a forma como ele foi sequestrado e manipulado. Existe um mundo além do corpo e da alma? Chamem-no de espiritual, extrafísico, etc. O nome pouco importa. O que importa é compreender que nem tudo o que se manifesta além da matéria é divino. Há seres que se dizem deuses, mas operam como arquitetos do engano, aprisionando consciências e alimentando-se da crença humana. A chamada inspiração divina pode de fato ter ocorrido, mas não de uma única fonte. Em muitos casos, pode ter vindo de seres não divinos, como os Anunnakis, entidades avançadas, tecnicamente superiores, mas presas à própria materialidade e à busca por controle. Outras vezes, a inspiração pode ter sido extrafísica, vinda de inteligências que atuam entre planos, mas cujos interesses não são benevolentes ao espírito humano. Há ainda os casos em que nenhum ser inspirou nada, e o homem apenas escreveu conforme seu próprio desejo, sua cultura ou para legitimar o poder de sua tribo. E por fim, há os erros de interpretação, em que textos simbólicos ou míticos foram tomados como literais. Essas 4 origens possíveis, manipulação extraterrestre, interferência extrafísica, fabricação humana e distorção interpretativa, explicam por que a Bíblia se tornou um labirinto de contradições e misturas, onde a verdade se esconde sob camadas de traduções, dogmas e interesses. Ela nunca foi um livro divino, foi um compilado de fragmentos humanos e não humanos, organizado por instituições que buscavam controle, não iluminação. O verdadeiro inimigo, portanto, não é o homem, é a falsa luz que se faz passar por Deus. E é aqui que entra a sabedoria hiperbórea, não como uma fé nova, mas como uma lembrança antiga. Ela fala da gnose primordial, o conhecimento anterior a todas as religiões, aquele que liberta o espírito incriado da prisão do corpo e da alma. Segundo essa sabedoria, os chamados deuses criadores, Demiurgo, Yahvé, Jeová, Anu, Enlil, Enki, seja lá quem for, não são divindades supremas, mas potências da matéria, seres que copiaram o incognoscível e criaram este mundo denso onde o espírito é aprisionado. Eles inspiram profetas, ditam leis, exigem sacrifícios e cultuam obediência, mas o que realmente desejam é controle. A história sagrada que conhecemos é, na verdade, a narrativa desses seres tentando se firmar como absolutos. Portanto, quando falo contra a inspiração divina das Escrituras, não nego que possa haver inspiração. Apenas afirmo que ela pode não ter vinda de onde você acredita, mas de inteligências intermediárias, se passando por deuses absolutos. São seres espirituais, sim, mas não como dizem ser. E compreender essa diferença é muito importante. A sabedoria hiperbórea não é religião ou crença, é gnose, lembrança, etc. Não propõe salvação, mas liberação. Não fala de pecado, mas de aprisionamento. E aquele que entende isso começa a romper o ciclo das religiões, porque percebe que o caminho não é subir ao céu, mas libertar-se do aprisionamento. Conclusão. Então agora você já sabe. A Bíblia que dizem ser a palavra de Deus nasceu de disputas, cortes, concílios e mãos humanas. Foi moldada por impérios, de Nicéia a Lutero, de Constantino aos tradutores modernos. Cada um deixou sua marca, sua crença, seu interesse. Vimos os textos violentos sendo justificados como justiça divina. Vimos livros retirados, outros incluídos, até que restasse um conjunto conveniente. Vimos que a inspiração pode ter vindo de seres não humanos, mas também não divinos, Anunnakis, entidades extrafísicas ou apenas homens defendendo o próprio poder. E vimos que o verdadeiro espírito não se prende em páginas, nem em templos, nem em nomes. O que restou é um livro que se defende a si mesmo, um ciclo fechado de fé e medo. Mas o espírito incriado, esse não precisa de defesa, ele é a própria verdade. E a verdade, quando dita sem véu, rasga o livro e o sistema junto. Se o que você ouviu aqui te incomoda, é porque algo dentro de você reconheceu a fenda entre o que se diz sagrado e o que é manipulação, entre o que é espírito e o que é religião. Quer ler um livro que vai te ajudar a abrir a mente e descobrir quem ou o que é você, esse mundo e seu Criador, Deus
Leia O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você e, se preferir, temos o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. Quer entender um pouco mais sobre os Anunnakis? Leia o livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin. Temos também o PDF gratuito e o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre, pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver. Questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer, esse é meu nome, portador da luz negra, explorador do abismo, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses, aprisionados. Falou, é nós, tamo junto, força e honra, graça e valor, jogador no jogo e jogando. Neste tabuleiro cósmico, eu, Max Lúcifer, continuo. Questione tudo, não aceite sem pensar. Acredita em quem te ensinou a acreditar. Será que o mundo é mesmo o que parece ser? Ou tudo é só um truque pra te manter sem ver? Questione esse Deus, questione o poder, questione a política, questione você. E se a verdade for o que te escondem? E se você for mais do que te impõe?